Boa tarde, meus queridos. E agora eu quero aqui mostrar para vocês algo muito interessante. Esta lição daqui, ó, o grande conflito. Esta lição é a lição 5. É uma lição que está arrochando o povo de Deus, os pregadores do Evangelho. É a lição 5, né, dia 7 de abril, hoje, né? Ela é do dia 7 até dia 3 de maio. Que diz assim: fé contra todas as dificuldades. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês. O verso para memorizar diz assim: guarda a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. E eu fiquei impactado, meus queridos, quando eu fui ler a primeira parte da lição, que diz assim: os reformadores protestantes tinham algo de que as pessoas do século XXI precisam desesperadamente. Um propósito para a vida, quer dizer, aqui é entre aspas, né? Ó, que eu creio assim, ó. Os reformadores protestantes tinham algo de que as pessoas do século XXI precisam desesperadamente ter um propósito para a vida, né? Aqui, Philips Kusman fala de pessoas que levam a vida sem propósito. Sua crença são superficiais, poucas coisas de real significado são importantes para elas. E não tem nada pelo que vale a pena morrer. Por isso, não tem nada pelo que vale a pena viver. Interessante. E aqui diz assim: mas os homens e mulheres e as crianças da Reforma Protestante eram diferentes. Eles tinham um propósito duradouro para o qual valia a pena viver. Aquilo em que acreditava importava e não estava disposto a comprometer a sua integridade. Negar crença era negar o propósito de identidade. Era negar a própria identidade. É o certo. Meus queridos, nós estamos vivendo num grande conflito. O grande conflito começou no céu e veio para a terra. Você vê que logo que a Eva pecou, o grande conflito começou. Um apresentando as coisas, os pedidos de Deus, e outro apresentando os pedidos do inimigo. Porque quando você vai fazer uma coisa contra a palavra de Deus, você está fazendo o que o inimigo quer que faz. Então, vamos comparar agora. Abel. Deus, ele apresentou o sacrifício daquilo que Deus tinha pedido. Caim apresentou o sacrifício daquilo que ele quis apresentar. Não, eu acho melhor isso aqui. Esse negócio de eu acho que Deus vai aceitar isso aqui. Não existe isso. O conflito já começou lá no começo, sim, após o pecado. E aí a gente precisa entender que nós temos que ser guardião da verdade.
Hoje tem muitas pessoas que torcem a palavra de Deus com meias verdade, achando que está apresentando a verdade, mas é engano. Meias verdades são mentiras, são totalmente mentira. Para Deus não existe meio termo, não existe para Deus. Ou você fala a verdade inteira, ou... E diz assim, nesta semana, com exemplo da reforma, veremos como os ensinos bíblicos transformadores dão base para o verdadeiro significado da vida. Compreender essas verdades nos preparará para a crise final, no conflito entre o bem e o mal. Fomos chamados a continuar a batalha dos reformadores. Podemos descobrir o Deus grande e suficiente para todos os desafios, aquele que dá sentido e propósito à vida como nada no mundo jamais poderia dar. Meus queridos, nada no mundo nos dá o que a nossa fé traz. É uma fé para a eternidade, é uma fé para a nossa salvação. Por isso que nós estamos empenhados em estudar a palavra de Deus, ensinar as pessoas. Os reformadores deram a vida. Uns foram queimados, outros foram jogados para os leões, e assim por diante. Outros morreu a fio da espada, outros apedrejados, entregaram a vida pela verdade, por amor a Cristo. Será que você está disposto a fazer isso? Será que eu e você estamos dispostos a fazer isso? Eu quero trazer algumas ilustrações aqui. Primeira ilustração: pensamento cristão. Aquele que duvida de Deus inverte a comparação que Cristo fez da fé, como uma semente de mostarda para mover uma montanha. E insistem que hoje precisa de fé tão grande quanto uma montanha para mover uma semente de mostarda. Essa fé não agrada a Deus. Você sabe que às vezes as pessoas negam a fé para si mesmo, que nem esse aqui, ó. Às vezes as pessoas precisam ter fé do tamanho de uma montanha para mover um grão de mostarda, sendo que Jesus disse que se nós tivermos uma fé tamanhozinho de um grão de mostarda, nós removemos montanha. E aqui está dizendo que hoje está assim. Você precisa de fé tamanho de uma montanha para remover um grão de mostarda. Diz aqui, se pensamos nessa pergunta, qual é o propósito da nossa vida? Que resposta poderemos dar se tivermos a esperança em Cristo Jesus como nosso Salvador? Podemos dizer que o propósito da nossa vida é servir a Deus e ajudar o nosso próximo, procurar a salvação a todos e aguardar a segunda vinda de Jesus? Se passamos por perseguição ou morte durante esse percurso, temos esperança da ressurreição. É uma vida eterna a desfrutar. Os que não têm essa esperança se tornarão, como disse o apóstolo Paulo ao escrever ao povo de Éfeso: os que vivem afastados de Cristo não têm os privilégios do povo de Israel e não conhecem as promessas da aliança,
vive no mundo sem Deus e sem esperança. Efésios capítulo 2, verso 12. Por isso, ao revermos a história dos reformadores e mártires do passado, veremos que eles possuíam algo que os crentes nominais desse século precisa desprender, que é um propósito. Então, aqui eu não entendi bem a palavra aqui, ó. Precisa desesperadamente, que é um propósito de vida, uma esperança maior que o futuro e uma base segura para o presente. Meus queridos, quantas pessoas eu vejo aí, às vezes morrem sem esperança. Ele morreu, né? E por isso que Satanás prega a vida após a morte. A pessoa morre aqui, pode ser o que for, vai para o paraíso, ou vai para uns vai logo para o inferno, mas isso é antibíblico. A nossa esperança é Jesus. E Jesus vai ressuscitar as pessoas que perderem a vida em favor do Evangelho. Ninguém vai para o céu sem pregar o Evangelho, meus queridos. Ninguém. Tem que pregar e viver o Evangelho. Primeiro você aprende, e aí você começa a viver, e daí depois se você morre, você vai estar garantido a sua salvação. Diz aqui, ó, hoje, por conta da pressão constante para se ter sucesso e estabilidade na vida, por conta da concorrência social, emocional e financeira, as pessoas perdem o foco religioso e espiritual e acabam por ter crenças superficiais que não se sustentam diante das crises da vida e acabam vivendo sem nada que vale a pena se sacrificar, a não ser manter as coisas materiais conquistadas. Crentes sem propósito na vida não resistirão os tempos de angústia. Se você é crente, se você diz eu sou crente, conheço Jesus, eu vivo para Jesus, mas se você não tem propósito na vida, aqui diz aqui, se você não tem esse propósito nenhum, você vai perecer. Você vai viver sem esperança. Então eu preciso, crente sem propósito na vida, não resistirão ao tempo de angústia. Se você não tiver propósito agora, você estará perdendo o seu tempo. Era isso que estava acontecendo com o jovem rico, que abordou Jesus pedindo uma fórmula mágica para ganhar a vida eterna e buscando a aprovação de sua vida legalista e vazia, para que ele se sentisse valorizado e com um sentimento de que tinha um propósito na vida. Jesus avaliou todas as informações do jovem rico e disse, em tom solene, uma coisa te falta, que é ter um propósito na vida. Então venda tudo que você tem, dê aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois venha e segue-me. Lucas 18, verso 22. Ali estava o propósito definido e detalhado para a vida daquele jovem. Ele deveria ser capaz de ser um discípulo
desapegado aos seus bens a ponto de, se possível, sofrer até morrer por Jesus. Como o jovem rico, muitos hoje na igreja vivem de modo semelhante e ainda não descobriram seu real propósito na vida. Viu? Isso é uma bela ilustração. Os reformadores protestantes tinham um propósito na vida, que os levava a enfrentar tudo por amor à verdade. Estava fundamentado no ensino da Bíblia e que transformou suas vidas, outrora vazia, em vidas com propósito e alvo a ser alcançado. Deus nos conceda o mesmo. Aqui que a lição está dizendo, Deus conceda o mesmo. Conta-se que um grupo de mineiros descobriu ouro no Canadá. E tudo mudou para eles. Eles ficaram felizes e fizeram planos e propósitos para a vida a partir dali. Felizes foram até a cidade comprar mantimento. Quando saíram da mercearia, um senhor de cabelos brancos disse-lhe: "Vocês acharam ouro. Como o senhor sabe se não contamos para ninguém?" perguntou os mineiros. O ancião disse: "Tem alegria estampada no rosto, e o olhar de vocês é de quem tem um propósito na vida. Assim, também, se temos alegria pela nossa salvação, teremos propósito na vida, e isso vai estar estampado em nosso rosto." Vejamos como podemos imitar os reformadores e continuar a batalha pela verdade. Então essa é a lição de sábado, primeira lição. Espero que Deus abençoe a cada um de nós, que possamos manter firme a nossa fé e que Deus abençoe a todos. E você gostou, dá o seu joinha, compartilha, com outras pessoas essa lição, e também vocês buscam a copiar os reformadores. E também se inscreva no canal. Positivo? Deus que abençoe a todos e dê uma boa semana a todas as pessoas.